Há 40 anos, começava no Grajaú um esforço para estabelecer aqui uma igreja do Ministério Ferreira. Parte desse processo ainda temos entre nós, alguns dos servos do Senhor. O Francisco estava lá sozinho de joelho, ele estava lá orando. Aí eu vim embora, aí cheguei na casa dele, que ele morava lá na minha casa, né? Aí ele falou para mim, tia, eu queria ser crente. Eu queria ser crente, mas eu fui numa igreja aí, a igreja, não sei, teve um negócio lá, né? Aí ele não gostou. Eu falei, pois eu sei, tem uma igreja, tem um irmão ali no salãozinho orando, tá lá atrás do púlpito. Foi assim, irmão Antônio? Aí ele tá lá, vai lá. Aí ele pegou e foi, né? Quando ele já aceitou Jesus, né? Aí aceitou Jesus. E ele todo dia ele ia lá na minha porta, vamos, tia? Falei, não, eu tô assistindo a novela, não vou não. Aí quando foi aí eu fui no médico, eu tava com problema de coração, né? Problema de coração, vários problemas. Tava mal mesmo, tomando remédio terrível. Aí o que aconteceu? Aí eu falei para ele assim, doutor, eu vou tomar esse remédio até quando? A senhora quer morrer? Eu falei, não. Aí ele falou assim, então a senhora toma o remédio. Aí eu falei, ele falou e saiu. Aí eu virei para a parede e falei assim, mas Jesus cura, porque eu sei que ele cura, e eu vou para a igreja e vou aceitar Jesus. Ele vai me curar. E Jesus, naquele dia, eu fui para a igreja, mais ele. Cheguei lá, aceitei Jesus e Jesus me curou na hora. Para a glória de Deus. 2 meses fui batizada. Ainda ele me colocou para poder fazer consagração de manhã. E aí, eu falei, mas eu não sei nada. Pastor. Ele falou, não, a senhora chega aqui, lê a Bíblia, a senhora dobra o joelho, ora e depois a senhora lê um versículo, 2. E se tiver alguém, a senhora dá para ler a palavra. Se não tiver, a senhora ora em paz. E foi assim o meu começo. Com 3 meses eu já estava dirigindo o ciclo de geração. Olha só. Para a glória de Deus. E foi assim. Mas então, o senhor tem o pastor Antônio que foi o primeiro a aceitar Jesus. Eu entrevistar ele aí, porque ele foi o primeiro Foi que trouxe o Francisco Carolina, o pastor Alípio e o Joel Rodrigues. Trouxemos abrir o salão, deixamos o Francisco aqui com nós. O ministério aqui começou em 83. 83? Quando eu cheguei para a igreja, estava o pastor Raul, o Alberto, isso, eram os dois que estavam. Sim, né? E 83, quando foi em 84, é que eu aceitei Jesus. Eles passaram quase um ano sem nenhuma salvação de alma. Sim. Não salvação de alma, tá? Então, eu já tinha um pastor pregando para mim, na época, e aí eu fiquei procurando uma igreja para me aceitar Jesus. E decidi, né? Eu já tinha aceitado Jesus, né? E aí até que falei com o meu irmão, disse assim, eu fui lá na igreja, aqui no Grajaú e tal, mas eu não sei, eu não quis decidir lá. Sim. Aí o irmão disse, falou assim, tem uma igreja de Assembleia de Deus, um salãozinho pequeno aqui, na rua Samaná. E lá... Salãozinho. Eu não vejo um salãozinho, eu não vejo ninguém lá, só vejo o pastor Bem pequenininho. e o porteiro. Sim. Mas o Judite não era crente. O Judite não era crente. O Judite, eu convidava ela todo dia, depois que eu aceitei a Cristo, no Salvador, né? Eu cheguei na igreja em 83, aceitei Jesus. Tive um encontro com o senhor lá. E aí comecei a pregar para a irmã Judite. Veja bem, foi 19 de fevereiro de 1984. Sim, eu aceitei Jesus. É o seguinte, eu vim numa igrejinha aqui, ó, 3 casas aqui para baixo. E o irmão José disse que me colocou no púlpito, né? Tá? E eu estava embriagado e tal. E eu queria aceitar Jesus. Sim. Aí perguntei para ele o que eu tinha que fazer.
Ele falou, você tem que aceitar Jesus de verdade. Né? Foi onde que aí eu cheguei, continuei naquela vida. Aí a irmã Judite me convidou, né? Ela foi que veio, né? Ela me convidou e eu aceitei. Com muita dificuldade, mas eu aceitei, né? O pastor fez o apelo. Eu levantei minhas cruzes, aceitando Jesus como Salvador. Eu, Antônio Caldeira, pastor Jair, a pessoa dos bar. Sim. Eu vivia bebendo, né? Ele aqui foi o primeiro que aceitou Jesus. Eu vivia bebendo, né? Ele aqui foi o primeiro que aceitou Jesus e deixou nós. E eu falava para ele assim, você largou nós? Não era assim, mano? Você deixou nós agora? Aí ele dizia, não deixei vocês não. Porque agora eu tô me preparando para aceitar Jesus. Não foi assim, mas Judite já tinha aceitado, né? Então, e aí ficou eu. Eu fiquei sozinho, fora deles. Sim. Fora deles. Olha só. Eu fiquei sozinho. Lá em casa era o ponto deles. Era o ponto. Lá era violão, pandeiro, sanfona e aí era o barulho dos pingus. Era só pingus mesmo. O Antônio Caldeira, e a irmã Judite começou a cantar um hino, que aquilo falava muito comigo quando eu chegava lá, né? Aí eles dois cantavam, chegavam, e o irmão Jair já aproveitava, né? Já pegava o violão, não era, mulher? Já pegava o violão e começava a tocar e cantar aquele hino, porque ele sabia que eu gostava de ouvir o hino que ele estava cantando. Sim. E eu ouvia assim, né? Mas só que eu não aceitava Jesus. Só ouvia o hino. Só ouvia o hino, né? Aí passado mais uns dias, ele pegou e falou para mim assim, Cid, você pode ir comigo lá no meu terreno, lá no Jardim das Fontes, para fazer um serviço comigo lá, que eu trabalho um pouquinho lá na área de pedreiro, né? Dá pra você ir comigo pra lá, pra fazer um serviço? Eu falei, dá, eu vou com você pra lá. Só que ele foi e levou uma marmita de comida só uma marmita de comida. Pra mim, ele foi em jejum. Foi? Eu queria que Jesus salvasse. Eu queria que Jesus me salvasse. Ele foi enjoando, passou o dia todo sem comida pra Jesus me salvar. Porque a minha situação não era muito fácil não para me chegar, não era muito fácil não. Logo nós temos um culto, né? Vamos para a igreja comigo? E eu falava para ele, não, hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não. Não vou não. Aí ele falava, não, mas hoje eu não vou. Nós lá, participar de um culto com nós. Né? Aí eu falei para ele assim, mas você é teimoso, né? Rapaz, eu já falei para você que eu não vou. Aí eu falei assim, falava assim, se você falar que você tá me levando, eu vou. Desse jeito, mano, desse jeito. Né? Se você falar que você tá me levando, eu vou. Aí eu falava assim, nem eu e nem você, mas é Jesus. Falei, então tá bom, se é Jesus eu vou. E fui subindo. Até que eu cheguei na igreja. Quando chegou lá, meu filho, eu sentei no último banco. Cabeludo. Eu dava aqueles negócios de, né? Cabeludo, barbudo, todo atrapalhado, cheio de cachaça. Sentei no banco de trás e tô lá. Aí o pastor Francisco estava cantando o hino 156, eu tô lá, né? Aí começou a correr uma lágrimazinha aqui, ó. Começou a correr umas lágrimazinhas aqui, e o Francisco, aí que eu louvava mesmo, eu tô lá, né? Aí, quando ele terminou, que fez o apelo, eu levantei minhas duas mãos e aceitei Jesus. A partir daquele dia, nunca mais eu entrei num bar e nunca mais bebi pinga. E aí o pastor teve uma visão vindo aqui para Saiguaçu. Aí a igreja encheu. Foi bênção. Bênção. Lá ainda, quando nós estávamos lá ainda, o filho do irmão Antônio Caldeira, com 7 anos, foi batizado com o Espírito Santo. Ele sentou aqui na minha perna, tio, eu queria parar, mas não consigo. Entendeu? Olha só. Então tinha uns barulhos, né? Eu estava novo lá na igreja, tinha uns barulhos, parecia barulho de asa.
passava assim, ó, em cima de nós. São coisas. Eu abri o olho para ver, entendeu? Mas foi benção. Aqui chegou aqui, o Francisco teve uma visão, né? Aí foi lá na casa da irmã Judite, e lá todo mundo aceitou Jesus, praticamente, né? Tem alguns que foi difícil, o Otacílio, o Ademir, foi difícil. Mas Jesus trouxe, né? Foi uma bênção maravilhosa. E na igreja, hoje, eu fico pensando, né? Parece um sonho. Tem uma chama ainda aqui, ó. Porque a gente viveu aquilo, né? Deus falando com a gente. E eu recebi. Eu nunca declarei isso para ninguém que não precisa, né? O dom de visão. Entendeu? Mas se eu fosse falar aqui, eu falava todo dia. Né? Mas é aquelas coisas mais graves que a gente procura. Né? Então, Deus operou maravilhosamente. Hoje estamos com 40 anos aqui, nunca mudei de igreja. Então, e assim o trabalho foi crescendo. Foi crescendo, né? E aí pronto, foi evangelismo, nós fomos evangelizar. Foi a primeira mulher da igreja só. Todos os trabalhos da igreja, todos os trabalhos. Se não tiver, eu consigo tudo isso. Se não tiver oração e jejum, o trabalho vai ficar assim, meio balanceado, bem mirrado. Sim. Balanceado. Mas se tiver todo mundo com o mesmo propósito, com o mesmo coração, da obra crescer e oração e jejum, aí não tem nada para atrapalhar o trabalho. É a fórmula, né? É a fórmula, né? Congregar em uma igreja onde temos vocês como referência nos enche de sede pelo Evangelho, na expectativa de buscarmos a nosso Senhor para todo sempre. Gostaríamos de concluir esse vídeo com uma oração. Senhor, nesse momento, gostaríamos de declarar ao Senhor a nossa gratidão pela liderança colocada nesta igreja, para nos guiar pelos teus caminhos e nos ensinar de tua palavra. Pedimos a ti, ó Pai, que prolongue seus dias a fim de que juntos possamos partilhar mais e mais momentos de buscar o Senhor, para que possamos aprender cada dia mais com eles. Estendendo ainda essa oração não apenas à liderança, mas a toda a igreja. Pedimos ao Senhor que traga cura aos que precisam, pois Tu és Jeová Rafá, libertação aos que necessitam, pois Tu és Elohim e está no controle. Entra com provisão na vida daqueles que necessitam, pois Tu és Deus de provisão, Jeová Jireh. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, pois Tu és o Todo-Poderoso, és o El Shaddai. E a Ti, somente a Ti servimos. Acima de tudo, que todas as coisas aconteçam de acordo com o que o Senhor quiser, pois confiamos que a Tua vontade é boa, é perfeita e agradável. Que essa oração de forma alguma bata no teto e retorne ao chão, mas que alcance Teus ouvidos, Abba, e não ceda de ressoar até que se cumpra. Assim pedimos, em nome de Jesus. Amém.